Olá, essa é mais uma edição do TC News em Debate. Eu sou Laísa Machado, consultora tributária da área estadual. E eu sou Samuel Vieira, também consultor da área de tributos estaduais. E hoje a gente vai falar sobre as diferenças dos benefícios têxteis concedidos pelo Estado de Santa Catarina. Em Santa Catarina existe mais de um benefício têxtil, né? Mais especificamente 3 benefícios. E eles têm diferentes regras, né? Por isso é importante a empresa saber quais as devidas regras, né? E verificar qual seria o mais benéfico para ela de ser aplicado. Primeiro a gente vai falar sobre as diferenças, né, dos benefícios do TTD 342 e do TTD 47. Está estabelecido, respectivamente, nos artigos 15 e 21, que os estabelecimentos industriais que realizam saída de fabricação própria, eles poderão usufruir do crédito presumido de 3%. Nesse percentual de 3%, né, que é a carga efetiva que efetivamente a empresa vai acabar pagando, né, é importante a gente fazer uma distinção entre os dois benefícios, porque o estabelecimento industrial que usufrui do TTD 342, que é aquele estipulado no artigo 15, ele utiliza do crédito presumido e não precisa estornar os créditos efetivos das suas entradas, que seriam aqueles créditos, né, da energia elétrica, do seu ativo imobilizado, bem como das aquisições de matéria-prima para a industrialização dentro do estabelecimento. Já a diferença para o TTD 47, que é os estabelecimentos que usufruem daquele benefício do artigo 21, o crédito presumido de 3% que eles utilizam, ele é em substituição aos créditos efetivos de suas entradas. Então, obrigatoriamente, o estabelecimento ele utiliza do crédito presumido, mas tem que estornar aqueles créditos efetivos das suas entradas, né? É uma importante distinção entre os dois. Correto. E nem sempre foi assim, né? Até pouco tempo atrás, em meados ali de 2021, teve alteração no TTD 342, né? E ele passou também a ser em substituição ao crédito das entradas. Não em substituição ao crédito... Isso. Na verdade, sim. Foi em substituição ao crédito das entradas, né? O fisco começou a solicitar que o crédito fosse estornado, né? Para controle dele, mas depois o fisco voltou atrás e voltou para a mesma tratativa. Acredito por causa de questão de sistema, né? Que teria que ter toda a atualização, e por causa de problema dos contadores para se atualizarem essa situação, né? Eles voltaram atrás na tratativa. Mas, enfim, um ponto a ser destacado nos benefícios têxteis, né? Os mencionados pela Laísa, é que eles são específicos para a indústria. Então, se a empresa ela trabalha com revenda de produtos têxteis, né, ela não pode aplicar o benefício, ou até mesmo se é uma indústria que trabalha com industrialização, mas também, em parte, contrata facções para fazer industrialização por encomenda, né, quem aplica o benefício é a facção. Então, a indústria, quando for revender esses produtos que ela encomendou, ou até mesmo comprou de terceiros, né, não necessariamente precisa ser uma facção, só uma revenda já bastaria, tá? Ela não poderia aplicar o benefício. Aí teria que ter um estoque em separado, né, para ter noção de quanto que ela tem de quantidade de produtos que podem aplicar o benefício e a quantidade que não pode. O Estado ele não define como fazer esse controle, então fica a parte da empresa. A gente orienta a fazer um controle PEPs ou EPS, né, e controlar suas saídas de acordo com essa tratativa. É importante fazer essa distinção entre os dois benefícios, porque os beneficiários do crédito presumido do artigo 15 e 21, eles ficam condicionados à utilização do crédito presumido desde que respeitado algumas regras. Então, dentre essas regras está a utilização de 85% de matéria-prima brasileira, e no caso de utilização de matéria-prima importada, ela fica condicionada ao estabelecimento, né, a realizar a importação por meio de portos e aeroportos situados em Santa Catarina. Tem também uma situação, né, em que o estabelecimento ele pode adquirir matéria-prima de outras unidades da federação, só que essa aquisição de matéria-prima importada, ela fica limitada em um percentual de 2%. E esse percentual de 2% ele é limitado no ano calendário. E um outro ponto também que é importante destacar ali de ser um ponto em comum entre os dois benefícios, né, do artigo 15 e 21, é que o estabelecimento ele tem que adquirir a matéria-prima que é produzida dentro do território catarinense, ficando limitado ali a um percentual de 25%. Então, ele utiliza de matéria-prima, né, brasileira de 85%, também podendo ser matéria-prima importada, e também tem mais essa condicionante, né, de ser uma matéria-prima produzida em Santa Catarina, num percentual de 25%. Perfeito, Laís. E também tem um ponto a ser destacado, que o benefício do artigo 21, né, seria o TTD 47, ele está vinculado à empresa realizar industrialização em território catarinense, pelo menos 90%.
Se ela não conseguir cumprir com essa cota, tem possibilidade dela industrializar só 60% em território catarinense. Mas, nesse caso, né, o benefício, o que a empresa tiver de benefício, tem que ser destinado a reinvestimento no Estado, ou modernização, né, da atividade da empresa. Fazendo um link também com o que tu falou ali, né, da parte de industrialização por encomenda, é importante até a gente falar aqui no ITC News em Debate, né, porque muitos clientes, quando a gente atende, eles acabam questionando se o estabelecimento ele pode utilizar do crédito presumido naquelas hipóteses em que ele terceiriza a industrialização a um outro estabelecimento industrial. E o fisco catarinense ele já se manifestou em algumas oportunidades, né, dizendo que não seria possível utilizar do crédito presumido nessas situações em que ele terceiriza por completo a sua industrialização. E fazendo também um link, né, ali na parte dos 60% que você mencionou, né, que ele acaba tendo que reinvestir, né, o crédito presumido ali na modernização, desenvolvimento de novos produtos. Isso é um ponto a ser levantado porque o Estado, né, ele condiciona a utilização de alguns benefícios à questão de reinvestimento dentro do estabelecimento. Então, isso é um ponto também importante porque os beneficiários do artigo 15, eles têm essa obrigação de utilizar do crédito presumido, mas ter que reinvestir dentro do próprio estabelecimento, seja para modernização de novos produtos, desenvolvimento, né, de novas mercadorias e geração de novos empregos. Já os beneficiários do artigo 21, que seria o TTD 47, não tem essa mesma exigência, né? Exceto se ele acabar industrializando por encomenda ali, né, no percentual de 60%, mas é alternativo do próprio Sim. benefício. Até a questão da terceirização também foi algo que foi alterado recentemente, nem sempre foi assim, ali em meados de 2020, até meados de 2020, né, a industrialização por encomenda, o crédito presumido ficaria para o encomendante, né, no caso do TTD texto, tá, e essa foi uma alteração que o fisco voltou atrás, ele passou, né, o crédito presumido para a facção e o encomendante não mais teria o crédito presumido. Mas, enfim, né, sobre o TTD texto ainda, né, não seria só uma questão de diferença, mas se a empresa quiser aplicar o TTD texto, né, qualquer um dos dois, seria interessante ela saber que a questão dos fundos, né, Santa Catarina agora exige o recolhimento dos fundos, né, quanto aos benefícios fiscais, a maioria deles, né, tem a obrigação de recolhimento dos fundos, né, e para esses benefícios, né, o recolhimento é o mesmo, seria 2,5% para o fundo social, né, 2,5% da exoneração tributária, que é o benefício da empresa, né, e 2% para o Fundez, né? E adicionalmente, né, se a empresa for do lucro real, teria 2% a ser recolhido para o FIA e o FEI, né? 1% para o FIA e 1% para o FEI. Agora vamos falar um pouquinho sobre o benefício texto do artigo 247, anexo 2º do regulamento do ICMS. Esse já se difere um pouco dos anteriores que a gente estava mencionando, né, do artigo 342 e do TTD 47, porque esse ele fica estabelecido apenas para estabelecimento fabricante, na posição do KINAI 1314 e na subclasse 3299.005, que é a classificação por KINAI. Por fim, é importante a gente mencionar que para esses estabelecimentos que utilizam do artigo 247, fica sujeito também ao recolhimento de alguns fundos. Então, o estabelecimento que opta pelo crédito presumido, ele fica sujeito ao recolhimento de 2,5% de fundo social e de 2% do Fundez. Já para o estabelecimento que utiliza da redução da base de cálculo, ele fica sujeito apenas ao recolhimento de Fundez, em 2%. Sendo que para ambos também a gente tem que observar aquela contribuição mínima de 0,4%. E com isso a gente encerra mais uma edição do nosso ITC News em Debate. Obrigada por nos assistirem até aqui. Não esqueça de seguir o canal para mais vídeos, deixe o seu like e até mais.